Olá, turmas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor presencial, que media a aprendizagem de nossos alunos, desenvolve atividades, fica aí na sala de aula estimulando os nossos alunos a não perder o foco. Obrigado pelo seu trabalho. Eu, junto com o Sâmio, nosso intérprete, estaremos então aqui com mais uma aula. Vamos dar continuidade aos estudos sobre arte aqui na Amazônia. E nesta aula nós vamos para a tela, o tema que eu trouxe para vocês. Aula 33.1, vamos falar arte contemporânea na Amazônia, né? Como vídeo e arte na Amazônia, projeções do feminino, que é um grupo de mulheres, né, que fazem projeções utilizando a tecnologia de vídeo, e alguns artistas contemporâneos na Amazônia. Esses artistas, estudantes, podem ser tanto aqui de Rondônia, são artistas também de Manaus, aqui de cidades vizinhas, tá? Lembrando, quando eu falo a Amazônia, envolve todos os estados do norte. Tudo bem? Fiquem atentos, então, a essa questão. Eu fiquei também de falar sobre cultura, né? Na aula anterior, falamos da cultura dos povos da Amazônia, que é o quê, estudante? Envolve todos os fazeres humanos, né? Ou seja, que está relacionada à cultura, toda essa diversidade que há aqui na região amazônica, dos estados do norte, tanto as linguagens da música, da dança, também as danças religiosas, né? O folclore, as lendas, enfim. E também os artistas plásticos, que fazem pinturas representando, então, os povos daqui, né, da nossa região. Então, cultura é isso, é todo fazer humano, né, que vai se modificando com o tempo, varia muito de cultura para cultura, porque nós somos diferentes, como já falei na aula anterior. A riqueza na cultura humana é que há diferenças, nós não temos um padrão. Não temos um padrão de beleza, não temos um padrão de estética, não temos um padrão de saberes, de modos de vida, né? Então, cada cultura tem ali a sua forma de interpretar o mundo, tem a sua forma de transformar sua realidade, certo? E os povos aqui da Amazônia têm uma relação muito próxima da natureza, porque utilizam dos recursos da natureza, como a pesca, né? Moram próximo ao rio, também utilizam da matéria-prima, como as frutas, as sementes, a extração da borracha, né? Que ainda há essa prática da extração do látex, da seringa, que forma, né, a borracha, enfim. Então, tudo isso é a cultura dos povos da Amazônia. Então, vamos para a tela e vamos ver os temas que eu trouxe para vocês. São esses, né? Mas antes eu falo sobre arte contemporânea. Se estamos abordando sobre arte contemporânea na Amazônia, então, vocês precisam compreender o conceito de arte contemporânea, que é as produções atuais, né? Foi na metade do século XX que no contexto social, né, que iniciaram força para os novos modos de expressão artística. Ah, mas isso só houve na arte, professora? Essas mudanças? Não. Né? A contemporaneidade implica em mudanças em vários setores. Na tecnologia, na literatura, também na economia, na indústria, né? Então, contemporâneo, tudo o que ocorre agora. Porém, esse momento, o agora, as coisas acontecem o tempo todo e mudam o tempo todo também. A arte, então, deveria simbolizar as possibilidades constantes de modificações da realidade em que o homem vive. Procurava expressar a realidade contemporânea, sobretudo, então, a cultura da cidade, dominada pela tecnologia. Então, quando falamos de contemporaneidade, sempre vem o elemento da tecnologia digital.
Então, a arte ela se alinhou à tecnologia. Nós vamos observar que os artistas utilizam do recurso, então, das tecnologias para fazer arte, né? Arte contemporânea, ou seja, se afastando, então, daqueles modelos clássicos, né? Então, quais as principais características da arte contemporânea? Abandono dos suportes tradicionais, ou seja, se afasta, então, das técnicas, né, e usos e formas clássicas, né, de fazer arte. Fusão entre arte e vida. A arte e vida ou arte e cultura está relacionada ou intrinsecamente relacionada, né? O uso das novas tecnologias e mídias, por isso a produção de obras interativas, mistura de estilos artísticos, obras que questionam a definição de arte. Tudo isso nós vamos estudar com mais detalhe, estudantes, na arte contemporânea. Não estou lembrada se nesta unidade ou se no terceiro ano, certo? Acredito que vou introduzir, no terceiro ano nós vamos rever. A aproximação com a cultura popular, usos diferentes de materiais para a produção artística. Então, aqui algumas imagens aí de obras, né, de trabalhos da arte contemporânea. Então, vamos já dar início sobre a videoarte, né, ou projeções, que está relacionado a projeções do feminino. Então, a videoarte, ela é classificada por 4 categorias, estudantes, como, por exemplo, documentar situações efêmeras, ou seja, fatos que trazem curiosidades, né, que trazem ali situações diferentes do que nós somos acostumados a ver, gravações em fitas de canal único, produção de vídeo a ser projetado em um único monitor ou tela, instalações de vídeo e esculturas de vídeo. Tá? Então, a videoarte utiliza de todos esses elementos ou categorias. Né? Aqui nós podemos ver o uso de tecnologia, são em exposição em espaços, né, de galerias ou, enfim, um prédio. Então, aqui uma projeção de vídeo, imagens de pessoas sendo representadas aí numa parede. Então, aqui nós podemos observar o uso da tecnologia para representação de arte. E aqui há projeções de feminino, né? Esse grupo foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Mulheres nas Artes Visuais, em 2013. Então, alguns trabalhos feitos. Aqui uma exposição de uma embarcação próxima ao lixo. Então, o artista buscou aí, fazer reflexão sobre essa questão, né, dos recursos, do uso do lixo, das possibilidades que podem ser feitas com a reciclagem. Aqui também meninas, né, sendo representadas aí com a relação com o rio, das pessoas que moram próximo ao rio. E aqui uma outra imagem, né, aí com várias pigmentações em preto. Então, são trabalhos feitos utilizando a tecnologia, ou uso de imagem, fotografia ou vídeo. A atriz, a autora, ela trabalha com representação de imagens. Essa imagem aqui ela é bem diferente, eu não lembro se é uma imagem de exames, né? Flávia Mutran. Ela esteve em Belém, Macapá, e participou do Prêmio Funarte, também, de Mulheres nas Artes Visuais. As artistas são mulheres de diferentes cidades e estados da Amazônia. Então, são mulheres aqui da região amazônica. As obras são em gravuras, fotografias e pinturas. Propõe, então, um diálogo entre a moderna técnica da projeção mapeada, a rua e monumentos históricos. Muito bem. Deixa eu já trazer logo essa curiosidade para vocês, que daí eu já converso
sobre essa questão da arte e tecnologia, que é a arte ambiental na Amazônia, que é um outro grupo, ecoarte. Mas antes eu vou falar um pouquinho o que é arte ambiental. Já a palavra já está dizendo, né? É a arte que utiliza o espaço, né, aberto, o ambiente natural. Abrange, então, uma perspectiva histórica da natureza, junto às outras artes mais modernas, ligadas à estética, ativismo ecologista. Então, é muito comum, né, artistas que trazem a estética do ambiente para desenvolver o quê? O ativismo em defesa, né, do meio ambiente. Então, por isso, ativismo. São pessoas que buscam defender a preservação do meio ambiente. Esse enfoque artístico surgiu na década de 60 e não se limita à representação de uma paisagem, pois vai além disso, certo? Mas como assim, professora? Vai além de só representar a beleza natural, certo? Mas sim refletir sobre como está sendo utilizado esse espaço pelo homem. Porque o homem é natural, o homem degradar, né? Ele quer derrubar todas as árvores, ele quer comercializar as árvores, somente as árvores centenárias, milenares, né? Quanto mais alta e mais bonita é o que ele quer derrubar para vender e ter um lucro, né, com a venda daquela madeira. Então, o homem tem sempre esse comportamento. Devastar, quer utilizar o rio para fazer a hidrelétrica, constrói ali o empreendimento, ele vai produzir a energia, porém as pessoas que moram no entorno, ela nem vai utilizar daquela energia, ela vai pagar uma energia cara. E os artistas que são ativistas, que utilizam os espaços naturais, o meio ambiente, eles fazem essas reflexões, né, de como utilizar os recursos da natureza com inteligência, de forma autossustentável, para que a gente não possa degradar a natureza, né, para que os nossos futuros, né, as pessoas que virão depois de nós, tenham aí um ambiente agradável ainda para a sua sobrevivência, certo? Muito bem, voltando para a tela, fechando aqui, a arte ambiental converte, então, o meio ambiente na obra, na própria obra, né? Vai ser o meio ambiente, como por exemplo aqui, ó, nós observamos não sei se é uma tela ou se é uma imagem natural, né? Eu posso ter trazido uma imagem, uma tela, em vez de uma imagem natural, mas tem, na próxima slide tem uma obra que vocês vão ver como que é usar o meio ambiente como a própria obra. Visa conscientizar sobre os danos que o homem causa ao planeta. E isso ocorre, né, o tempo todo. Chamar a atenção para a ação e sustentabilidade, como eu já falei para vocês. Usar os recursos da natureza, seja a floresta, a flora, a fauna, os rios, de forma sustentável, com inteligência, sem degradar e sem destruir. Isso pode ocorrer só os grandes empreendedores que fazem isso, professora? Não, nós mesmos. Nós mesmos contribuímos para degradar a natureza. Quando jogamos uma garrafa no rio, uma garrafa PET que demora ser decomposta, né, pela natureza, quando jogamos uma garrafa de vidro na rua, no esgoto, nós também contribuímos para a devastação do ambiente que nós vivemos, para o aquecimento global, né? Então, estudante, essa imagem que eu disse para vocês, ó, o próprio espaço natural é a obra de arte, né? E ela é exposta como, professora? Pela imagem, pelo uso da imagem, né? Fotografia. Land art, que é a arte povera, né? Que é uma outra estilo também da arte ambiental, que engloba arte ecológica, arte povera e land art. Esses estilos aqui de arte modificam as paisagens com as obras de grandes dimensões. Como que eles fazem? Espirais, usam valas ou rampas gigantes para representar aí a obra de arte. Arte povera é a arte pobre, né?
que utiliza de recursos disponíveis, descartado, como lixo, restos de construções, restos de materiais, e forma ali um objeto, né? Representando, então, a arte. E land art é a arte ambiental, né? A arte e a natureza, que utiliza, então, um aspecto ali da natureza e tira a fotografia, né? daquela imagem. Criadas, então, a partir do próprio terreno e com materiais naturais para provocar emoções no espectador. Sempre vai haver, então, espectadores. Por isso, a necessidade de, muitas vezes, tirar a fotografia, né, para ela ser disponibilizada nas redes sociais, nas mídias. As primeiras manifestações estudantes da land art ocorreram nos Estados Unidos, na década de 60. As obras, então, sofreram transformações até desaparecerem devido à erosão. Então, a land art, como usa o espaço do ambiente aberto, elas não ficam muito tempo, elas sofrem transformações com o tempo. Em outras aulas, na aula contemporânea, na arte contemporânea, eu vou retratar de novo desses estilos artísticos aí, certo? Aqui só para a gente alinhar, então, na discussão sobre a arte e tecnologia aqui na Amazônia. Então, já vou falar um pouco dos artistas contemporâneos na Amazônia. Aqui nós temos Jaider, né, Isbel, que é um indígena. Ele já faleceu, nasceu em 1979, faleceu em 2001. Foi um escritor, artista, arte-educador, geógrafo, curador brasileiro e um ativista dos direitos indígenas. Foi um dos destaques da 34ª Bienal de São Paulo e um dos artistas macuxis mais renomados de Roraima, trabalhando com arte à vivência indígena. Então, estudante, eu não poderia deixar de falar desse artista e ativista indígena, né? Infelizmente, ele já partiu, mas é interessante que possamos falar do trabalho dessa pessoa, né, que buscou aí os direitos do seu povo, né? Aqui um trabalho sobre a arte, sobre a árvore de todos os saberes, né? Uma pintura feita por ele em 2013. E aqui uma outra imagem também aí com representação aí da cultura indígena. Trabalho riquíssimo, né? Maravilhoso. E aqui a imagem dele. Uma outra artista é Arissana Pataxó, essa moça aqui também faz trabalhos com artes plásticas, né? Como nós podemos ver aqui na imagem. Ela recebeu o prêmio Pipa. Então, também ela é uma indígena da etnia Pataxó. É graduada em artes plásticas pela Universidade Federal de Belém e mestre em estudos étnicos e africanos. Acho que na Universidade Federal da Bahia. Então, uma moça muito estudiosa, né? O que nós observamos, estudantes? Que os nossos artistas, geralmente, eles têm outros estudos, né? Eles não vivem só da arte. A arte talvez seja ali uma forma de expressar suas ideologias, né? Aquilo que eles acreditam, naquilo que eles defendem. Então, eles não vivem só daquele trabalho. Como nós podemos observar aí, né, desses dois artistas indígenas contemporâneos, né? Eles têm outras formações, fazem outros trabalhos e também, paralelo a isso, os trabalhos em artes. E aí, com isso, eles podem participar de festivais, expor os seus trabalhos em galerias. E, é claro, as pessoas vão reconhecendo aos poucos, esses trabalhos vão se tornando público, né? E, com certeza, eles têm ali a oportunidade de comercializar uma obra de arte, certo? Então, não pense assim, eu gostaria de fazer arte, de ser um pintor plástico, né? De ser uma pintora, de ser um artista plástico. Aí fica preocupado, pensando, mas será que eu vou ganhar dinheiro? O que nós percebemos aí? Né? Que você pode ter profissões paralelas, né? a essa
Se caso você tenha essa habilidade, tenha esse desejo, se ainda vai começar, então você vai precisar fazer uma graduação de artes plásticas, certo? Uma graduação ou licenciatura em artes. Não quer ser artista? Faça como eu, venha ser professora. Eu gosto muito de ser professora de arte. Porém, eu tenho outras profissões, né? Como eu já falei, eu sou pedagoga, trabalho em outra secretaria como pedagoga e também faço pesquisas e produções, escritas, né, de pesquisas científicas, faço publicações. Porém, eu trabalho com ensino de arte, mas eu não tenho habilidade de desenvolver artes plásticas, por exemplo. Eu não tenho boa técnica, eu preciso treinar mais. Mas ainda vou tirar um tempinho para fazer uns cursos em artes plásticas, certo? Voltando para a tela. Porém, eu sou boa no desenho, viu, estudantes? Não sou tão ruim assim, não. Então, o trabalho da Arissana, em artes plásticas, ela usa o quê? Diversas técnicas para retratar a temática indígena no mundo contemporâneo. Ela foi, então, a segunda colocada do prêmio, o Prêmio Pipa. Trago uma outra artista, Carmésia Emiliano. Ela é da etnia Macuxi, importante artista plástica contemporânea com seu trabalho da Art Knife. Art Knife é essa técnica que se utiliza de fazer desenhos, né, e representação, sem preocupação com as linhas, os contornos ou combinação de cores, né? Então, como podemos observar aqui, ó, ela fez aqui uma mãe com seu filho, porém a criança ela não tem um aspecto de um bebê, né? Ela não teve preocupação de detalhar, mas ela fez aqui a mãe indígena em perfil, né? O rosto está em perfil, e porém um trabalho maravilhoso, independente se tem perspectiva, se usa as sombras, detalhamento das linhas, dos contornos. Então, a Art Knife ela não tem a preocupação de utilizar técnicas, né, por exemplo, uma arte acadêmica. Seu trabalho retrata o cotidiano indígena em Roraima e ela também participou de 4 edições da Bienal Knifes do Brasil. Aqui é a foto da Carmésia. Berla Reale, né, você já conhece essa moça, que ela faz trabalhos de performances. Ela é paraense e também referência, ela faz performance que tem como referência violência observada no trabalho como perita criminal. Então, olha o que essa artista faz. Ela pega elementos ali do seu cotidiano, ela é perita criminal, então ela tem muita proximidade com os crimes que ocorrem na cidade. Então ela vê coisas muito desumanas, né? Crimes desumanos, violência contra as pessoas, violência contra a mulher, violência contra as crianças, e ela representa isso, então, no seu trabalho de arte. Como eu disse, muitos dos nossos artistas e os famosos, os mais renomados, sempre eles têm uma outra profissão, né, paralela ali aos seus trabalhos em arte, certo? Voltando aqui para a tela, vamos conhecer um pouco mais da Berna Reale. Ela é uma artista visual brasileira e perita criminal, lá no Pará. Por meio do uso do seu corpo em performance e instalações, ela propõe o quê? Reflexão sobre o momento sociopolítico contemporâneo, com ênfase na temática da violência. Então, tem vários trabalhos dela, eu já trouxe em outras aulas alguns, aqui um outro trabalho, uma pessoa, né, que ela sempre usa o corpo dela, a imagem dela, em um tapete vermelho no meio de lixos. Né? Então, ela faz reflexão sobre temas, principalmente violência na contemporaneidade. Muito bem. Raquel Caminha, uma outra artista, também aqui. Olha os trabalhos dela interessantes. Ela usa, então, da técnica da colagem. Né? Ela recorta as figuras, ó, e faz imagens. Aqui eu deixei em forma de círculo, né? Então, ela é uma artista manauara.
Suas criações falam sobre questões sociais, ecológicas e pertinentes ao universo feminino. Outros trabalhos dela, essa foto dela, viu? Aqui talvez ela mais atual, né? Um cabelo diferente. Ela buscou dar ênfase para temas: o homem em relação ao tempo, o homem de frente com a sociedade e sentimentos como paixão e amor. Aqui um outro trabalho feito em recortes de jornal. Olha aí como ela faz a colagem. Já propus essa atividade para vocês, para alguns alunos de anos anteriores. Ela utiliza os elementos do surrealismo e o dadaísmo, vanguardas europeias, né? Vanguardas europeias, no qual nós podemos observar aí que ela segue, então, o seu trabalho com base nesses elementos aí, dessas tendências aí. Um triunfo obtido da escola dadaísta, o movimento que visa romper com os estilos clássicos de artes tradicionais, né? Então, muito interessante o trabalho da artista Raquel. Por último, Rita Loureiro. É uma artista atemporal. Aqui é a foto dela. Ela busca por um estilo definitivo e é evidenciada nos arranjos florais. Ó. Então, ela tem um estilo próprio, gosta de pintar arranjos florais. Possui liberdade no uso do ornamento. Aqui uma outra imagem, né, do uso, né, da florais, que ela gosta muito. As obras têm uma intensidade marcante e muitas possibilidades de interpretação. Cada um olha e vai fazer uma interpretação dessa imagem, certo? Ela conseguiu abordar a cultura popular, também metáforas ligadas a temas regionais, universais, como também a religião. Então, nos seus trabalhos, ela consegue abordar ou representar, expressar todos esses temas aí. Eu disse que ela era a última, mas não é. Ainda temos um rapaz aqui, ó, Rui Machado. Ele é artista também, amazônico. Nesse trabalho aqui, ele fez ali de forma bem colorida, as casas, né, dos ribeirinhos, também uso de vasos, de flores, né, das flores aqui da Amazônia. Sua primeira exposição foi em 1982, denominada Travessia, no hall do Teatro Amazonas, dentro do projeto Ramino. Em 1984, ele lançou o seu primeiro livro de poesias, intitulado Anjos e Mistérios. Então, além de pintor plástico, ele também é poeta. Ítalo Castro, esse rapaz aqui também faz pintura plásticas, representando a cultura amazônica, né, os povos indígenas, os povos ribeirinhos. Olha, esse trabalho dele muito rico, né, representando a flora, a fauna, o rio. As vastas paisagens da região amazônica inspiram as obras de Ítalo Castro. Ele inspira, então, no Renascimento. É interessante quando a gente consegue, né, olhar a obra de arte e buscar entender qual estilo aquele artista utiliza nas suas técnicas, né? Ele usa, inspirado no Renascimento, as obras do artista amazonense falam da Amazônia e da psique humana, ou seja, da psicologia humana, né? Do que está relacionado à mente humana. A Amazônia é um mundo se contrastem, a Amazônia e o mundo se contrastam nas obras do artista plástico Ítalo Castro. As técnicas utilizadas pelo artista. Vamos voltar aqui um pouquinho, estudantes. E só vou explicar para vocês por que ele se inspira no Renascimento. Porque ele utiliza aqui, como por exemplo, noção de profundidade. Ó, podemos observar aqui, ó, noção de profundidade. Está vendo? O rio lá, bem distante a margem do rio.
Também a técnica do esfumato, né? Que é as sombras, para dar ali uma expressividade ao rosto, né? Humano. Então, por isso que ele se inspira no Renascimento, pelas técnicas utilizadas, né? Podemos ver aí que ele tem preocupação, então, nos contornos das linhas, né? Das formas, também essa noção de profundidade, distância e expressão ao rosto, né? Das pessoas, sejam tristeza, alegria. Aqui as mulheres estão olhando, né, para comendo uma fruta, alguma coisa assim. Essa canoa aqui, ela é típica, né, da canoa aqui do Ribeirinho, dos povos aqui da Amazônia. Então, é muito interessante o trabalho desse artista. Vamos ver quais as técnicas utilizadas pelo artista. Ele busca desenvolver, então, como eu já falei, a técnica do esfumato e do tenebrismo, muito utilizado na época do Renascimento e no Barroco. O que é o esfumato? Como eu já falei, é uma forma de evaporar como fumaça, ou dar aquela sombra esfumaçada, né, que dá o contorno dos olhos, da boca. Essa técnica ela consiste nas tonalidades sobrepostas com suaves gradientes, né? Então, é nesse sentido aí a técnica do esfumato, que foi criada até por Leonardo da Vinci. Não sei se vocês lembram, Leonardo da Vinci com a pintura da Mona Lisa, no qual ele desenvolveu essa técnica. Já o tenebrismo consiste em dar ênfase maior às partes iluminadas de uma imagem, né? Gerando forte contraste entre luz e sombra. Isso ocorreu muito no Barroco. Quando o pintor queria focar ali o rosto de um personagem, aí ele trazia essa luz, né? Que é essa cor a tinta mais clara. Então, para focar ali, né, aquela imagem, aquele desenho. Então, estudante, o que nós percebemos aí? Nós temos até a Mona Lisa aqui, né, no nosso cenário. Quase não comentei sobre o nosso cenário, mas nós temos aqui obras de artistas europeus, como a Mona Lisa. Nós temos obra de artistas locais, como esse quadro bem colorido ali, com um estilo aí do impressionismo, certo? Nós temos ali também um quadro, uma imagem ali, um quadro, né? Está no cavalete ali do estilo cubista. Então, temos muitos trabalhos de obras de arte aqui. Então, estudante, esta aula, né, trouxemos aí alguns artistas contemporâneos da Amazônia. Alguns são tanto lá, moram em Manaus ou em Belém. Também iremos trazer artista aqui de Rondônia. Nós temos um artista de Rondônia. Inclusive, eu estou com o nome dele na ponta da língua aqui. Não quero falar errado. Que é esse quadro que está aqui no nosso cenário. Na ponta da língua mais não sai, mas quando eu tiver, na próxima aula, eu trago. Viu? Então, queridos, foram esses os temas. Deixa eu trazer aqui as referências para vocês desta aula. Vamos lá para o quadro. Vamos para a tela, na verdade, né? Não é quadro, é uma tela. Então, concluímos aqui falando dos artistas contemporâneos e também da arte e o uso de tecnologia. No terceiro ano, vamos aprofundar mais sobre arte e tecnologia. Aqui mais uma parte introdutória, viu? Essas são as nossas referências. Terceiro ano, como eu já falei para vocês, muitos desses conteúdos serão revistos, somente arte moderna, arte contemporânea, aí as várias tendências da arte contemporânea, né? Vamos falar desses estilos, de artistas, enfim, agora nós abordamos, trazendo os conceitos, alguns artistas, né, fazendo toda essa abordagem mais conceitual, contextualizando também. E aí, no terceiro ano, vocês voltam a ver sobre esse tema de forma mais aprofundada. Vamos relembrar, né? Apesar que lá o componente, a carga horária é menor, então são aulas rápidas também.
que no primeiro ano vocês estão vendo toda a carga horária de arte que vocês deveriam ver no primeiro e segundo ano. Lembrando que do segundo ano veio para o primeiro, e aí, por isso que nós abordamos muitos assuntos. Ah, professora, mas é muito assunto, a gente não consegue lembrar de tudo. É natural, certo? Vocês não têm obrigação de decorar tudo. Pelo menos conseguir diferenciar um estilo para outro. Vocês precisam compreender as linguagens artísticas, as principais, como as artes plásticas, ou arte visual. O que entra nas artes plásticas, estudantes? Nós trouxemos várias imagens aí de artes plásticas. São as pinturas em telas ou em murais, que é a arte visual. Dentro da linguagem da arte visual, nós temos escultura, pintura, desenho, também envolve a arte e tecnologia, que são as projeções. Então, arte visual, tudo que você consegue visualizar, certo? Algumas são palpáveis, outras não. Como as projeções, que são imagens que utilizam os recursos da tecnologia para projetar. Aí nós não conseguimos pôr a mão, né? Que a imagem ali é uma coisa incrível, né? Como você consegue projetar uma imagem e, no entanto, ela não é fixa, né? Ela não é ela não é material, ela não é física, na verdade. Certo? Estamos estudando a linguagem da música, a linguagem do teatro, a linguagem da dança. Vocês percebem que o tempo todo a gente está permeando essas linguagens? Então, vocês precisam conhecer os conceitos, essas várias linguagens, várias categorias, e elas vão aparecendo o tempo todo, certo? Agora, nós estamos falando das artes regionais, por isso abordando aí a arte aqui na nossa região amazônica. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu aguardo vocês para a nossa revisão e correção de atividade. Tchau, tchau, até lá!